Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa 16ª aula da disciplina de Cálculo Numérico. Nesta aula nós veremos os métodos iterativos de Gauss-Jacobi e de Gauss-Seidel. Primeiro considere o sistema linear x igual a b, onde os a e i são diferentes de zero, para i variando de 1 até n. Temos aqui um sistema de ordem n. Bom, vamos agora isolar cada xi em cada equação i. Por exemplo, na primeira equação, vamos isolar o x1, na segunda equação vamos isolar o x2, na terceira equação isolar o x3, e assim por diante, até chegarmos na equação n, isolar aqui o xn. Então teremos um sistema dessa forma. Fazendo o produto aqui, teremos um novo sistema. Esse novo sistema é dado dessa forma. Podemos colocar esse novo sistema numa forma matricial. Temos aqui a matriz x, que é a matriz das incógnitas. Temos aqui uma matriz dos coeficientes modificada, que multiplica a matriz x. E aqui temos uma matriz dos termos independentes. Observamos que nessa matriz dos coeficientes não aparece na primeira equação o coeficiente de x1, não aparece na segunda equação o coeficiente de x2 e assim por diante. Na equação xn não aparece o coeficiente de xn. Então, transformamos esse novo sistema num seguinte sistema matricial. Temos aqui o novo sistema dado na forma matricial. Observe que aqui nós temos a matriz x, aqui temos uma nova matriz que é formada pelos coeficientes do novo sistema, multiplicando a matriz x novamente, e aqui a matriz dos termos independentes. Escrevemos um sistema ax igual a b na forma x igual a cx mais d, onde esse c é o que nós chamamos de matriz de iteração. Os métodos iterativos consistem em tomar uma aproximação inicial, x0, para a solução do sistema 1, o sistema original, e a partir desta, determinar uma sequência de aproximações da forma xk mais 1 igual a c, que multiplica xk mais d. A forma da matriz C pode gerar uma sequência de iterações que não convergem para a solução do sistema 1. É necessário utilizar um teste de convergência. Também é necessário utilizar um critério de parada. Nesta aula, veremos o método iterativo de Gauss-Jacobi e o método iterativo de Gauss-Seidel. O método iterativo de Gauss-Jacobi consiste em determinar uma sequência xk. Esse xk vai ser x1k, x2k, xnk. No caso aqui de k igual a 0, vai dar a solução inicial, x0, que é x1, 0, x2, 0, xn, 0. Seria a etapa 0. E vamos usar o seguinte processo iterativo, que é dado pelas equações que aparecem aqui. Observe que para k igual a 0, nós vamos encontrar a primeira solução, x1, que seria x1, 1, x2, 1, x3, 1 até xn, 1. E para encontrar o x1, 1, usamos aqui os valores iniciais, x2, 0, x3, 0, xn, 0. Para encontrar a solução x2, vamos usar o k igual a 1. No caso, fica x1, 2, x2, 2, x3, 2, até xn, 2. E para cada um desses, usamos a iteração anterior. No caso, para x1, 2, usamos aqui o x2, 1, x3, 1, até xn, 1. E assim por diante. O critério de parada. Dada uma tolerância epsilon maior que 0, o processo iterativo deve parar quando tivermos essa condição. Observe que temos aqui um critério de parada dado pelo erro relativo. Esse xk e xk mais 1 são duas aproximações consecutivas. Também podemos usar o critério de parada dado pelo erro absoluto. Seria apenas essa parte do numerador menor que epsilon. Critério de convergência. Vamos considerar a matriz A, que é a matriz dos coeficientes do sistema. Vamos usar os seguintes critérios de convergência. Primeiro, o critério das linhas. Dado o sistema linear ax igual a b, o método de Gauss-Jacobi gera uma sequência xk que converge para a solução do sistema se essa condição acontece. O que quer dizer essa condição ser menor que 1? Devemos somar todos os elementos de cada linha em valor absoluto, exceto o elemento a e i, e dividir pelo valor absoluto desse elemento. Como na primeira linha, vamos somar os elementos a partir de A12 até A1n, dividir pelo módulo de A11. Na segunda linha, A21, A23 até A2n, dividir pelo módulo de A22. E segue até a última linha, que é o que temos aqui. E o maior deles ainda deve ser menor do que 1. O critério das colunas é análogo ao critério das linhas, só que vai fazer a mesma coisa usando as colunas da matriz A. E o critério da matriz é estritamente diagonalmente dominante. Dado o sistema ax igual a b, o método de Gauss-Jacobi gera uma sequência xk que converge para a solução do sistema se há uma matriz estritamente diagonalmente dominante. Ou seja, se a soma de todos os elementos em valor absoluto, menos o a e i de uma linha, for menor do que o valor absoluto desse a e i. É bem parecido com o critério das linhas. A soma dos valores aqui A12 em módulo, mais A13, mais A1n, for menor do que o módulo de A1. Na segunda linha, a soma do valor absoluto de A21, A23 até A2n tem que ser menor do que o módulo de A22. Da mesma forma, nas demais linhas. O método de Gauss-Jacobi ainda gera uma sequência xk que converge para a solução do sistema se A é uma matriz diagonalmente dominante. Ou seja, essa desigualdade não precisa ser estrita em todas as linhas. Podemos ter alguma das linhas com igualdade e ainda assim teremos convergência.
Exemplo, resolver o sistema usando o método de Gauss-Jacobi, usar a aproximação inicial como sendo 7 sobre 10, menos 8 sobre 5 e 3 sobre 5. Usar uma tolerância de 0,01. A matriz dos coeficientes é dada por 10, 2, 1, 1, 5, 1, 2, 3, 10. Convergência. Vamos verificar que A é uma matriz estritamente diagonalmente dominante. Se somarmos 2 mais 1 é 3, 3 é menor do que 10. Para a primeira linha, está ok. Se somarmos 1 mais 1 é menor do que 5. Se somarmos 2 mais 3 é menor do que 10. Então, podemos ver que a matriz é estritamente diagonalmente dominante. Portanto, o processo iterativo de Gauss-Jacobi é convergente. O processo iterativo é montado isolando as variáveis x1, x2 e x3 das equações 1, 2 e 3, respectivamente. Olhando aqui para o sistema. Então, aqui no sistema, isolamos a variável x1 da primeira equação. Na segunda equação, isolamos a variável x2. E na terceira equação, isolamos a variável x3. É o que temos aqui. E a partir dessas equações, vamos determinar o método iterativo de Gauss-Jacobi. Bom, vamos determinar as aproximações xk, que são da forma x1k, x2k até xnk, que são dados por essas equações. Temos aqui x1k mais 1, x2k mais 1, x3k mais 1. São encontrados usando as aproximações anteriores. No caso, x2k, x3k. Então, para encontrar a seguinte, usamos as aproximações anteriores. Iniciamos com x0, que é 7 sobre 10, menos 8 sobre 5 e 3 sobre 5. Observe que essa aproximação inicial é obtida quando fazemos x1, x2 e x3 iguais a 0 nessas equações. A primeira aproximação, vamos fazer k igual a 0. No sistema anterior, teremos o x1, que é x1, 1, x2, 1, x3, 1. No caso, x1 da etapa 1 vai ser 1 sobre 10, 7 menos 2, x2 da etapa 0, menos x3 da etapa 0. Que são as condições iniciais. Substituindo, vamos encontrar 0,96. Da mesma forma, encontramos o x2 da etapa 1. Vamos usar os valores iniciais da etapa 0. Encontramos menos 1,86. E calculando o x3 na etapa 1, vamos encontrar 0,94. Para determinar o teste de parada, vamos calcular o x da etapa 1 menos o x da etapa 0. O x da etapa 1 foi o que foi encontrado aqui agora, ó, que são esses valores. E o x da etapa 0 é a condição inicial, que é dada por esses valores. Fazendo aqui a diferença, encontramos isso aqui. Bom, agora calculamos o maior desses valores aqui, em módulo. Verificamos que o maior é 17 sobre 50. Está aqui 17 sobre 50. E procuramos o maior desses aqui, que é justamente o x1. X da etapa 1. Colocamos aqui embaixo, no caso deu 93 sobre 50. Calculando, encontramos 0,1828. Maior que a tolerância, o processo continua. Então, fazendo k igual a 1 no sistema 2, teremos o x2, o x da etapa 2. Então, que vai ser o x1, 2, x2, 2 e x3, 2. Esses valores são encontrados já usando os valores da iteração anterior, que foi o x1. No caso, vai usar x1, 1, x2, 1 e x3, 1. Substitui os valores aqui e encontramos os valores para x2. No caso, x2 vai ser dado por esses valores aqui. Fazemos a diferença entre o x da etapa 2 menos o x da etapa 1, encontramos esses valores. E aqui agora vamos procurar o maior deles em valor absoluto, que no caso é 3 sobre 25. Dividindo pelo maior aqui do x da etapa 2, em valor absoluto, que no caso é 99 sobre 50, vamos encontrar 0,0606. Maior que a tolerância, o processo continua. Na terceira aproximação é quando k é igual a 2. Então vamos encontrar agora o x da etapa 3. Vamos encontrar o x1, 3, x2, 3 e o x3, 3. Calculando, vamos encontrar esses valores que aparecem aqui. Bom, fazendo diferença entre o x da etapa 3 menos o x da etapa 2, vamos obter esses valores que, em valor absoluto, o maior deles é 81 sobre 2.500. Dividindo pelo maior desses aqui, que é do x da etapa 3, vamos encontrar justamente 0,0163. Esse valor é maior que a tolerância, o processo continua. Na quarta aproximação, e vamos encontrar o x4. Vai ser o x1, 4, x2, 4, x3, 4. Observe novamente que para encontrar esses valores, vamos usar os valores da iteração anterior. x1 da etapa 3, o x2 da etapa 3 e o x3 da etapa 3. Vamos calcular esses valores e encontramos esses valores que aparecem aqui, o x4. Subtraindo do x3, que foi encontrado anteriormente, vamos obter esses valores aqui em valor absoluto. O maior deles é 269 sobre 25.000. Dividindo isso aqui pelo maior em valor absoluto do x4, vamos encontrar 0,0054. Esse valor agora é menor que a tolerância. Neste caso, o processo deve parar. A solução aproximada do sistema, com E relativo inferior a 0,01, é dada pelo x da etapa 4, que é justamente esses valores aqui, que é 0,9979 menos 1,9996 e 0,9978. Observe que esses valores estão bem próximos de 1,
menos 2 e 1, que é justamente a solução que nós podemos encontrar, por exemplo, através do MATLAB. Vejamos agora o método iterativo de Gauss-Seidel, que consiste em determinar uma sequência de aproximações, xk, partindo aqui de uma aproximação inicial, e vamos usar o seguinte processo iterativo, esse que aparece aqui. E qual a diferença desse método aqui para o método de Gauss-Jacobi? Aqui, para encontrar o x1 na etapa k mais 1, é análogo ao método de Gauss-Jacobi. Usamos todos os elementos da etapa k, ou seja, da etapa anterior. Mas, para calcular o x2 na etapa k mais 1, já usamos o x1 da etapa k mais 1, o x1 já calculado aqui mesmo. Aqui, para calcular o x3 na etapa k mais 1, usamos o x1 da etapa k mais 1, que já foi calculado, e o x2 da etapa k mais 1, que também já foi calculado. E os demais, que ainda não foram calculados, usamos da etapa anterior. E assim por diante. Observe que para determinar o xn, k mais 1, usamos todos os elementos x1, k mais 1, x2, k mais 1, até o xn menos 1, k mais 1, que já foram calculados nessa etapa. Então, esse processo tem o objetivo de acelerar a convergência em relação ao método de Gauss-Jacobi. Se bem que isso na prática nem sempre é verdade. O critério de parada é o mesmo. Os critérios de convergência, podemos usar o critério das linhas, o critério da matriz de tratamento diagonalmente dominante, ou então podemos usar o critério de Sassenfeld. Então, o critério de Sassenfeld diz o seguinte: dado um sistema linear ax igual a b, como o sistema original dado em 1, o método de Gauss-Seidel gera uma sequência xk que converge para a solução do sistema se o máximo de beta-k, com k variando de 1 até n, for menor do que 1. Esses beta-k são calculados por esta fórmula que aparece aqui. Observe que o valor de beta1 é justamente como é calculado no critério das linhas. Da mesma forma, o beta2 e o beta3, só que no beta2, aqui multiplicamos o A21 pelo beta1 já calculado aqui. Da mesma forma, o beta3, já calculamos o beta1 e o beta2, então aqui o A31 usa-se o beta1, no A32 usa-se o beta2 e assim por diante. Aqui no beta-n, todos os valores que multiplicados pelo beta1, beta2 até o beta-n-1. E o máximo entre esses beta-i's tem que ser menor do que 1. Resolver esse sistema usando o método de Gauss-Seidel. Vamos tomar como aproximação inicial 0, 0, 0. Tolerância 0,01. Temos aqui a matriz dos coeficientes do sistema. Observamos que essa matriz não é estritamente diagonalmente dominante. Aqui na segunda linha temos 3 mais 1 é igual a 4. E na terceira linha, 3 mais 3 é igual a 6. Vejamos então o critério de Sassenfeld. Temos aqui o beta1, usando aqui os valores, encontramos 0,4. No beta2, observe que aqui aparece já o beta1, né, que foi calculado anteriormente. E aqui nós temos 0,55. E para calcular o beta3, usamos o beta1 e o beta2 já calculados aqui. Substituindo os valores, encontramos 0,475. Observando, o maior deles aqui é 0,55, então é menor do que 1. Portanto, o processo iterativo de Gauss-Seidel é convergente. Vamos montar o processo iterativo de Gauss-Seidel isolando o x1 na primeira equação, isolando o x2 na segunda equação, isolando o x3 na terceira equação. Devemos determinar a sequência de aproximações xk, que no caso é x1k, x2k até xnk, dado dessa forma. Usamos a aproximação inicial x0, que é 0, 0, 0, e a tolerância epsilon igual a 0,01. Na primeira aproximação, quando k for igual a 0, vamos substituir no sistema anterior e teremos o x da etapa 1, que é o x1, 1, x2, 1, x3, 1, como dados aqui abaixo. Então, x1, 1 vai ser 1/5, 5 menos x2, 0, menos x3, 0. Substituindo os valores, vamos encontrar x1 igual a 1. Para determinar o x2 da etapa 1, já vamos colocar aqui no x1 o valor encontrado na etapa 1, nessa mesma etapa, no caso esse valor aqui. Então vai ficar 1/4 vezes 6 menos 3 vezes x1 da etapa 1, que no caso é 1, menos o x3 da etapa 0, porque o x3 não foi calculado ainda, então vamos usar o da etapa anterior, que no caso a aproximação inicial. Da mesma forma, encontrar o x3 da etapa 1, vamos usar 1/6 menos 3 vezes x1 da etapa 1, que já foi calculado nesta etapa, que no caso vai ser 1, menos o 3 vezes x2 da etapa 1, que já foi calculado também aqui. Ó. Então, substituir os valores, vamos encontrar menos 0,875. Então, temos aqui o x da etapa 1 vai ser dado por esses valores, e o x da etapa 0 são os valores dados inicialmente. Fazendo a diferença, vamos encontrar 0,75 e menos 0,875. Tomando o maior deles em valor absoluto, que no caso é 1, colocamos aqui no numerador, e aqui no denominador vamos usar o maior dos valores aqui em valor absoluto, no caso também vai ser igual a 1, temos aqui o erro igual a 1, maior que a tolerância, o processo continua. Fazendo k igual a 1, teremos aqui o x da etapa 2, que é o x1 da etapa 2, o x2 da etapa 2 e o x3 da etapa 2. Para calcular o x1 da etapa 2, vamos usar os valores aqui da etapa anterior. Calculamos aqui o x1 da etapa 2 dado por 1,025. Para calcular o x2 da etapa 2, já usamos esse valor calculado aqui.
que é justamente 1,025. Usamos aqui o x3 da etapa 1, porque não foi calculado aqui ainda, e substituindo os valores vamos encontrar 0,95. Para determinar o x3 da etapa 2, vamos usar o x1 da etapa 2 e o x2 da etapa 2, que já foram calculados aqui. Então vamos encontrar esse valor, e portanto temos aqui o x da etapa 2 menos o x da etapa 1. O maior deles aqui em valor absoluto vai dar 0,2, e o maior desses aqui, que é do x da etapa 2 em valor absoluto, vai dar 1,025, fazendo o quociente, vamos encontrar 0,1951. Maior que a tolerância, o processo continua. Para a terceira aproximação, fazemos K igual a 2, e temos aqui o x da etapa 3, que é o x1 da etapa 3, o x2 da etapa 3 e o x3 da etapa 3. Calculando os valores, encontramos esses valores aqui. Para o teste de parada, fazemos a diferença entre x da etapa 3 menos o x da etapa 2. O maior deles em valor absoluto vai dar 0,0413, dividido pelo maior do x da etapa 3, que no caso é 1,0075. Temos 0,041 maior que a tolerância, o processo continua. Na quarta aproximação, fazemos K igual a 3 no sistema, que gera o método de Gauss-Seidel, e vamos encontrar aqui o x4, no caso o x da etapa 4, que é dado por esses valores. Calculando cada um deles, vamos encontrar os valores que aparecem aqui. Teste de parada vai fazer o x da etapa 4 menos o x da etapa 3, vamos encontrar esses valores, o maior deles é 0,0073, divide pelo maior em valor absoluto desses aqui do x da etapa 4, que é 1,0016, fazendo o quociente encontramos 0,0073, menor que a tolerância, o processo para. E a solução é justamente a solução encontrada na etapa 4. E é justamente a solução do sistema. Observe que essa solução se aproxima de 1, 1 e menos 1, que seria a solução do sistema original. Então era isso que eu queria mostrar nessa aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.